Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Grandioso é o poderoso, é o Senhor Jesus. E creio que o Senhor que está aqui nessa manhã, creio que o Senhor Jesus está aqui nessa manhã. Tem uma bênção reservada para cada um nessa manhã. É só você crer, é só você confiar, é só você entregar na mão do Senhor Jesus os teus problemas. Entrega teus caminhos para Ele, que Ele tudo fará. Entrega teus problemas na mão do Senhor, porque o Senhor Jesus está aqui para te dar a grande vitória, a grande bênção. Entrega a solução dos problemas na causa de cada um que tem um problema para ser resolvido. Para você é difícil? Mas para o Senhor Jesus nada é difícil, nada é impossível. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele é o Deus que resolve tudo. Ele é o Deus que vai além da medicina. Ele é o Deus que vai além de todas as coisas. É só você crer e confiar num Deus poderoso e soberano. Deus que tudo pode, Deus que tudo faz. É só você entregar teus problemas na mão do Senhor. A tua ansiedade entrega na mão do Senhor. Ele é o Deus que resolve tudo. Tudo, tudo, tudo. Igreja, vamos fazer um momentinho de oração para receber o pregador, o servo do Senhor que vai dar o ensinamento para a igreja desta manhã. O Espírito Santo vai se apoderar, vai usar ele, e ele vai dar ensinamento, ele dá ensinamento aqui à igreja, ensinando a palavra do Senhor para cada um.
Só não vem aprender quem não quer, mas ele está aqui, o Espírito Santo de Deus usando ele, e ele vai pregar. Fazendo um pouquinho de oração, igreja. Maravilhoso Deus eterno, Deus soberano, Deus poderoso, Senhor. Visita teu filho, Pai, e vai continuar agora, meu Pai. Visita também teu filho que vai pregar, trazer o ensinamento. Senhor, abençoa, aumentando a vitória para ele, abençoa a família dos familiares deles, Pai. Usa teus filhos, Pai, como instrumento de fogo. Usa, meu Pai, com uma brasa de fogo, com uma tarefa nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que deu. Igreja, as palmas para o rei da glória, igreja. Pode louvar que ele é digno de toda a honra, que o povo ele merece. Vamos louvar a Deus com as palmas. Em nome desse Filho, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus! Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. O pastor Manuel de Oliveira está aqui nessa manhã para dar ensinamento para nós da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para Deus enviar o povo. Aleluia a Deus. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Então, se chegar mais gente, no final do culto dou os avisos, né? Porque, aleluia a Deus, eu creio que vai chegar alguém, o povo só chega na hora da palavra, na hora do amém. Então, vamos orar para Deus abençoar mais e mais e enviar o povo nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor Jesus enviar o povo, meu Pai. Envia, meu Deus, os pais, irmãos, os católicos, meu Pai. Envia, meu Deus, Pai, os irmãos, meu Deus, meu Pai. Aqueles que, meu Pai, têm casa, meu Deus, meu Pai. Estão se preparando para vir para a tua casa, meu Deus. Para aprender mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Por os dias são maus. Nós temos, meu Pai, vamos perseverar, meu Deus, meu Pai. Cada dia mais, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, ó Pai, no lugar para a gente glória a Deus que seja, meu Pai, na igreja. Nas nossas casas, nós trazer, nós podemos ter para fazer, seja a família que não é crente, meu Pai. Senhor da glória, Pai, no lugar preparou, a igreja é um lugar preparado para namorar, de pureza, vamos começar a ele. Abençoa, meu Deus, meu Pai. Meu Pai, abaixo do pastor Manuel Oliveira, amém. Meu Deus, meu Pai, a sua família. Confirma a tua bênção, a tua vitória na minha vida e na vida de toda a sua família, meu Pai. Seus esposos, seus filhos, meu Pai. Visite seus familiares, seus confetes, seus colônios, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Levante esse mão para o céu, vamos receber o nosso pastor Manuel com a palma bem alegre para Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Sentados, amados. Glória a Deus. Graças damos a Ele, ao Senhor, como dissemos, devemos sentir-nos motivados para agradecer a Ele, porque Ele nos revelou a sua vontade. Demonstrando a sua bondade para conosco. E nós devemos estar bem informados com a vontade dele e ele se alegra com isso. Por isso que é necessário que estamos sempre atentos para a palavra de Deus e obtemos as devidas informações por ela, por esta tua palavra que veio apaziguar os corações agitados, trazendo a paz para os que dão ouvidos
que a sua boa palavra venha sempre nos orientando a boa palavra de Cristo, Senhor da glória. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar. Muito bem, quem puder ajudar, vamos glorificar o nome do Senhor. Muito bem. Glória a Deus. E a fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei louvado para os céus. Quero andar de valor e amor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me darei. Eu quero vencer a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra os hostis do meu tentador. Quero andar de valor e amor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me darei. Jesus, eu farei mil proezas, sou combate da fé e do amor, pois aqui a minha é dura contra os hostis do pecador. Quero andar de valor e amor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia esteja no céu a coroa que me darei. Eu direi ao findar esta lista, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor e amor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me darei. Jesus, eu farei coisa no combate da fé e do amor, que tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor e amor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me darei. Aleluia, glória a Deus. Igreja, somos privilegiados que amanheceu o dia e está com o nosso coração ardendo para estar na presença do Senhor. Muitas vezes eu chego na igreja, eu já ouvi muitas pessoas falar, mas cadê o povo? Igreja, você está aqui, não se preocupe com aquele que ainda não chegou, o importante é você.
Você é precioso para Cristo. Você veio ouvir a sua gloriosa palavra. Você veio nessa manhã prestar um culto a Deus. Então é você, o Senhor, quando saía para pregar ou falar, poderia ser uma mulher, só um homem, e poderia ser uma multidão. Ele dava atenção a todos. Poderia ser somente uma pessoa. O importante é que aquela pessoa estava ali para ouvir a voz do Senhor. Então você é importante para Deus, eu sou importante para Deus. O importante é aqueles que já estão aqui, porque é você o principal, que vai ouvir a palavra, vai ouvir os louvores, o Senhor vai falar conosco. Então você é importante, nós somos importantes, porque você não entrou por essas portas por acaso. Vamos nessa manhã fazer uma oração pela família, fazer uma oração pela nossa nação brasileira, fazer oração pelos jovens. Igreja, nunca esqueça de orar pelos jovens. Está próximo aí as férias, e eu já imagino as mães que precisam trabalhar e não tem nem onde deixar seus filhos, aqueles que têm avós. Isso tudo, igreja, porque elas precisam trabalhar para ganhar seu pão de cada dia. E quando as escolas fecham, vamos orar pelas crianças, pelos jovens, pelos anciãos, por todos que estão necessitando do socorro do Senhor, aqueles que estão numa UTI, num hospital, em cima de uma cama, de um leito. São muitas pessoas em cima de um leito de dor, na sua própria casa. Mas vamos apresentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele se faz presente, Ele pode ouvir, Ele pode não, Ele ouve, Ele vai ao encontro dos necessitados, dos que estão precisando do socorro e da sua misericórdia. Glorioso Deus bendito e santo, a tua gloriosa presença, Senhor. Já, Senhor, pedindo perdão nossas falhas, nossos erros, mas estamos aqui, Jesus amado, confessando diante dos teus céus da tua igreja. Venha nos ajudar a cada momento, cada instante da nossa vida. Vem, Jesus, nos sustentar, nos guiar na tua presença. O Senhor poderoso e santo, já te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por ter tentado, levantado, estar na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui para junto a ti. Clamamos, Senhor, pelos necessitados, pelos que precisam do socorro da misericórdia. Ai, meu Pai, os jovens, as crianças, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus poderoso, as mamães, Senhor, os pais, aquele, Senhor, que cuida dos seus filhos, vai te encontrar eles, socorre eles. Dá juramento, meu Pai, traz aquele homem, aquela mulher para a tua presença. Meu Deus, meu Pai, aqueles que saíram da tua casa, nesta manhã gloriosa visita, vai de encontro, Senhor, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada ancião, meu Pai, aqueles que estão em cima de um leito de dor, aqueles que estão precisando do socorro e da tua misericórdia. Meu Deus, venha sobre essa nação brasileira, meu Pai amado, alcança com poder e graça cada autoridade. Meu Deus, tu és bondoso e misericordioso, ajuda os teus servos, a tua igreja, os fiéis da terra, a clamar por ti, Senhor, porque precisamos do teu socorro, da tua misericórdia. Então, fica, Senhor, sobre a tua igreja, os teus servos, pastores, presbíteros, os diáconos, todos que fazem a tua obra, os obreiros, Senhor, os cooperadores. Meu Deus, venha, Papai amado, nos guardar, venha nos sustentar, venha jogar por Deus, planos, laças, ciladas malignas, e abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, abençoa a tua filha, meu Pai, abençoa todos nós, e vai o teu querer e a tua vontade, abençoa o teu servo que vai trazer a palavra, usa ele, Senhor, que o Senhor tem usado, e venha sobre nós, Senhor, nessa manhã, venha sobre a minha casa, a minha família, a minha parentela, todos os teus filhos que precisam, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade, em nome de Cristo Jesus.
bênçãos de Deus, a palavra nos diz que ela nos enriquece e não aumenta dores. O mundo está debilitado através de dores de todas as maneiras, porém a palavra está presente para aliviar os que estão sofrendo. Porém, depende também da aceitação, a maneira como a pessoa aceita a palavra de Deus, Senhor da glória. Vamos louvar o Senhor com um corinho, cante. Se você souber, me ajude. As bênçãos não tem como contar as numerosas bênçãos que Deus nos deu, nos dá e nos dará. Cante. E da vida as vagas preciosas são, se com testamento trocas tu então, quantas loucas bênçãos diz uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes o teu lidar, és a cruz pesada que tens que levar. Quantas muitas peças não duvidarás, e enquanto alegres dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca sei da terra poderá comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino ser ignorando o mar, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos em quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Os irmãos que estão lá atrás, se possível, venham mais para frente e sejam bem-vindos em Cristo, Senhor da glória. Daqui a pouco nós já iremos meditar nesta boa palavra que nos alimenta constantemente. A palavra de Deus nos transmite segurança. Obrigado, irmão, pela cooperação e compreensão. Então, a palavra, ela nos alimenta, ela fortifica-nos. E a palavra de Deus, ela nos sai. A boa palavra dele. Por isso, a palavra, ela nos regenera. A palavra, ela nos traz uma segurança suficiente para isto. A boa palavra do Senhor nosso amado Deus. A palavra, ela está acima dos céus. A palavra de Deus. Deus está acima dos céus. E a palavra está onde está Deus. Está a palavra. Por isso, quando nós aceitamos a Cristo,
explicação da palavra de Deus. Ela nos revela o suficiente para que vivamos melhor. Ainda no sábado passado, tivemos um comentário sobre a vida de Cristo. A vida de Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele virá. Ele veio, está salvando. Ele virá buscar a igreja. E Ele retornará para eliminar o ministério do anticristo e livrar Israel daquela opressão. Tudo isso nós precisamos saber com precisão, porque é a atenção de Deus voltada para o ser humano. É Deus demonstrando para o ser humano o seu sentido, o seu sentimento, que Ele quer depois fazer para conosco. E nós devemos aproveitar, e além disso, Ele nos deu com abundância, aliás, Ele dá com abundância, deu e dá àqueles que se inclinam com cuidado para ouvir e receber a sua palavra. Ouvir e praticar. Ouvir, receber e praticar. E é uma demonstração constante de quem ouve esta palavra, esta boa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Mas o nosso foco de quem aceita Cristo é a visão da salvação. O ponto principal, testemunhado na palavra em toda a Bíblia. O ponto principal é o processo da palavra a salvação. A salvação é a salvação que nos traz motivos para viver com Deus, conosco e com o próximo. É a palavra da salvação, glorificado é o nome dele. Nós vamos já meditar nesta palavra, palavra de Deus, que nos enriquece cada momento a mais. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, melhor dizer. 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E graças a Deus, vamos esta meditação desta boa palavra. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, Senhor da glória. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos meditar a palavra de Deus. Entraram? Versículos 1 ao 3, Paulo sentindo uma grande responsabilidade através da palavra e a distribuição da palavra para com os membros. E diz a palavra de Deus. É um título a mim, os falsos apóstolos. Diz a palavra. Tomara que me suportaste um pouco na minha loucura. Eles clamam. Suportai-me, porém, ainda. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar
Essa é a demonstração. Versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, né? Aqui a palavra, diz aqui a palavra, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, o Senhor. É em Cristo Jesus, o Senhor. Pode já sentar, nós jogamos. A irmã Juliana ainda louvar, pode vir, louva depois ela está bom. Os irmãos analisam bem que sempre nós temos comentado, a Bíblia mostra isso, referente à doutrina mais fácil de se compreender. Os membros do corpo de Cristo, é necessário que eles sejam instruídos sobre isso. Existem doutrinas mais profundas, existem doutrinas sobre os anjos, sobre os demônios, sobre o arrebatamento e outras doutrinas, ensinamentos. Mas existe na Bíblia Sagrada a doutrina mais fácil de se compreender. Às vezes, quando a gente faz essa pergunta, muitos não respondem, mas nós estamos informados que sim. Um exemplo: qual é a doutrina mais fácil de se compreender? Os irmãos compreenderam que é necessário nós aprendermos? Porque se nós não aprendermos bem de acordo com a palavra, e ela nos capacita dentro das nossas possibilidades, aí nós não estamos correspondendo com aquilo que a própria palavra nos demonstra. Tem doutrina que é a doutrina mais fácil de compreender. E para quem não sabe, é a doutrina da salvação. É essa doutrina da salvação que é a doutrina mais fácil de compreender. Por quê? Porque a salvação vem por meio da fé. E a fé vem através de ouvir a palavra. E quando a pessoa ouve a palavra e crê, vem a produção. É um fruto digno de arrependimento. Só que depois que a pessoa aceita a palavra da salvação, é preciso que ela esteja sempre naquela manutenção de aprendizado constante. Porque, apesar de a doutrina, a palavra, a salvação, é a doutrina mais fácil de se compreender, só que, ao contrário da salvação, vem o combate, vem as ideias errôneas, vem as ideologias, pensamentos que se torna fácil ou fácil do que algo que é mais fácil, se torna quase que impossível para quando a pessoa cria uma doutrina, um pensamento que dificulta a salvação, distorce o efeito da simplicidade que é em Cristo Jesus. E então, por isso que, apesar que a salvação é a doutrina mais do que ela está dentro de nós. Quem é a igreja? A salvação não passa com que nós sejamos uma igreja. A Bíblia não diz que a igreja somos nós. A Bíblia diz que a igreja somos nós. E Deus habita em cada um de nós. E é a experiência que nos motiva a perseverar.
devido a essa morada. Só que, às vezes a pessoa interpreta a palavra errada e começa a colocar mil desculpas à salvação. Uma série de regras para que a pessoa possa ser salva. E se não examinarmos a palavra, não temos essa capacidade de defender a nossa salvação como realmente ela é. Por isso que Paulo está referindo aqui que muitos que quando ele ia pregar a palavra da salvação e o deslocamento da lei para a atual graça e a salvação de um caráter que alcança todas a classe de pessoas, devido ser a salvação com a natureza humilde, a natureza simples, prudente, mas simples, e outros implicava diferentes, criando falsos discursos, como está aqui no capítulo 11, sobre os falsos mestres, assim por diante, os falsos apóstolos. Mas Paulo dizia: olha, se você acha que eu estou pregando uma coisa estranha, me parece loucura, porque vocês não estão compreendendo, mas ele dizia: eu temo que vocês sejam enganados por palavras contrárias. E ele expressou, sabe, o ensinamento demonstra o zelo de Deus para com a sua igreja. O zelo de Deus de maneira afetiva. Portanto, quem ouve a palavra, ela não deve desprezá-la, segurar. Por que isso? Porque o que Paulo está referindo, que existe um tipo de pecado chamado astúcia. Esse pecado considerado chamado de astúcia é a maneira de o tentador tentar de várias maneiras. Mas como exemplo que Paulo está referindo, ele está referindo o perigo de uma mente bloqueada. Depois de enganada, a mente, ela também é atingida por um bloqueio. Quem sabe o que é bloqueio mental? O que é? É uma barreira que não consegue compreender a palavra da maneira que a palavra é, sendo que o Espírito de Deus, ele veio desbloquear as nossas mentes, ampliar as nossas mentes, fazer com que as nossas mentes elas ficam bem disponíveis para receber a palavra e combater contra a heresia. Heresias são erros cometidos e não corrigidos. Esse é heresia. Qualquer erro que a pessoa comete e alimenta aquela falha, se torna uma pessoa herética ou herege. E é preocupante, porque nós bem sabemos que Jesus disse assim, que eram 10 crentes, 5 prudentes e 5 prudentes. Então,
significa a mesma palavra que Jesus disse em Mateus, capítulo 20, dos versículos 12 e 13, que são muitos chamados, mas poucos por qual motivo? Aonde está a escolha? Segundo a Bíblia, a escolha está no aproveitamento, no derramamento do Espírito Santo, que produz em cada membro um bom caráter. A escolha não está na aparência. A escolha está justamente aonde? No caráter. O caráter é o que demonstra que o ser humano está testemunhando da imagem e semelhança de Deus. Aí traz a necessidade de aprendizado. Os irmãos podem avaliar que a maior parte dos crentes, eles desprezam o aprendizado. E desprezam também, às vezes, até a oração. Duas coisas que muitos, não são todos, eles desprezam o aprendizado, desprezam, às vezes, a oração, que é indispensável. Mas Paulo, ele traz esta explicação como funciona o pecado em sentido astuto. Ele está dizendo, eu temo. E assim como a serpente enganou Eva, nós temos também que alguém seja corrompido pelo engano do pecado e a paz da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Quando a pessoa é enganada pelo pecado, ela funda dentro dela mesma um ministério próprio do erro. E essa doutrina chama doutrina panteísta. É o perigo que a pessoa, vocês estão compreendendo? A doutrina, o chama? Panteísta. No caso, meu erro, eu sei de tudo, mas no sentido errado. E a pessoa, irmão, qualquer pessoa, diante da minha visão, não sabe de nada. Porque eu sou um sabedor isolado da verdade. Vocês compreenderam porque que precisa? Tem grandes seitas que elas são panteístas, devido a estar envolvida no contrário à palavra. Sabia disso? Vocês sabiam que as testemunhas de Jeová são panteístas? Sim. Sabia? Sabia que um crente dentro da igreja e ele não aceita conselho, ele visa o errado como se estiver certo dentro das leis de Deus, é panteísta. É o quê? Dono do saber contrário. E é louco. Por isso que a palavra está referindo, para usar essa pante, já está falando pante, que na tradução significa pessoas que considera sábia, mas o contrário à palavra. Se torna uma pessoa isolada contra a palavra. A pessoa que está pensando que está certa, mas na verdade errada. Porque a Bíblia diz que quando surge esse envolvimento com a astúcia, a pessoa pensa que ela é uma coisa e é outra. Ela pensa que tem o Espírito Santo, pensa. Ela presume, mas não tem. Por quê? Por causa do isolamento referente à verdade.
que nos liberta. Por isso que é bom ensinamento, a palavra de Deus. Como dissemos, a irmã lê para nós aí em Judas, verso 19, a irmã Karen, mesmo que possível, alguém que gosta de ler a Bíblia, que a leitura da Bíblia tem vários significados, mas a leitura da Bíblia ela é produtiva por qual motivo? Porque a letra é inspirada. E também dentro de nós tem a inspiração. Glória a Deus, é por isso. A letra não mata não, a letra que mata é a letra do Antigo Testamento. A letra que trouxe pena de morte. A letra do Novo Testamento ligada aos regimes morais do Antigo Testamento, ela traz a virtude. Ela combina com a virtude divina, com aquilo que ele escreveu. Por isso nós temos que ler a palavra e temos que crer nela. Judas, verso 19. Isso. Estes são os causas de visões sensuais que não têm espírito. Não tem senso suficiente para conviver em harmonia com Deus, consigo e com o próximo. Então ele causa divisões sensuais porque é isolado da verdade. E Judas classifica que esta pessoa não tem o Espírito. É por isso que é importante o ensinamento da palavra de Deus. Paulo classifica também esse envolvimento sobre transferência do certo para o errado como indução por alguém astuto. Alguém astuto. E que é a palavra astuto? A palavra astuto são aquelas pessoas que começam a formularizar o pecado de maneira pequena. Mas aquela coisa pequena indução que a pessoa recebe, e é a maneira de formularizar o pecado mais grave, ou a pessoa corta, ou ela reprova aquela proposta, ou ela se incentiva, ou ela se interessa nela. Astuto. Ele começa com astuto. Primeiro, geralmente, o astuto é o que fala primeiro. Ela estava quieta, na sua posição, que ela não ordenou, na ordem de Deus, mas de repente aparece lá um astuto, a serpente falando com voz humana. É assim? Quem começou primeiro? O demônio, usando a serpente. Astuto é assim. E é perigoso. Às vezes você está quieto no lugar, aí aparece alguém. Quando você congrega, você diz assim: a igreja de Deus é amor nosso. Vocês vão no sábado? Eu astuto, não entrou? Porque a palavra sábado é descanso. E quem está em Cristo, que está na guarda do sábado, quem está descansado nele. Se você não estiver numa prevenção para defender a sua fé cristã, você vai entrar em mais aquilo, mas aí a pessoa começa a criar versículos invertidos para mostrar que eles estão 100% certos e você 100% errado. Aí já entra o processo do isolamento da verdade. E a serpente disse a Eva: é assim que Deus falou? Foi ela que abriu o diálogo ou não? As irmãs estão participando ou não? Estão? Quanto mais você participa da palavra, mais a pessoa fica saudável.
Até a Bíblia diz, até para conseguir uma melhor saúde física, é necessário que esteja convivendo com a doutrina, a palavra de Deus. Existem enfermidades que é prova. Existe enfermidade que é causada por pecado. Não é isso? Existe enfermidade que é causada por excesso de alimentos. E existe tipo de enfermidades que é biológica. Isso aí já deu 4. Só que, mediante, quem sabe disso? Aí você precisa descobrir qual é a pressão que a pessoa está sentindo, se é por prova, não é fugindo do assunto, é dando exemplos. Se é por desobediência, ou é biológico, ou é questão de falta de controle de alimentação. Tudo isso bem. Só que compreenderam? Agora, no mesmo assunto, dando sequência na palavra astuta. Então, a serpente abriu o diálogo. E a Eva deu atenção. Questionou, ela até questionou, não era que se defendeu, mas não foi importante, porque a astuta, ela já tinha outra pegada lá na frente, já tinha outra chave. É assim? Eva disse, não, sabemos que nós temos essa recomendação que do fruto do que foi mesmo, qual a árvore que era? A árvore da ciência. É bom que todos nós sabemos isso aí, vamos buscar a doutrina, é assim, uma simples resposta. Ela padroniza, sendo ela certa, a resposta certa, ela padroniza um grupo de pessoas eleitas no Senhor da glória, através de a fé com o conhecimento e conhecer a questão de saber, e assim por diante. Então analise bem. Ela se defendeu. Aí a serpente não, o demônio, vamos já diretamente no assunto. Aí o inimigo ele já formou ali uma sessão espírita. É a primeira sessão espírita que houve na Terra. Por isso existe mais de 2.000, muito mais de 2.000 religiões, mas o mundo, no sentido padrão, ele tem a religião cristã e a religação em Cristo. Quem sabe o que quer dizer religião? É algo que é feito pela segunda vez. A primeira vez, Deus fez o homem e ligou-se nele, como ligado em Deus. E o pecado causado pela astuta desligou-se o homem de Deus. E Deus, para garantir o efeito da sua palavra, do seu propósito com o julgamento, ele foi agora comprar o homem. Glória a Deus! Agora nós somos não é uma alegria plena, escrevendo do alto. E dando sequência, aí o inimigo disse, não, Deus tem uma bênção retida para você. Não é assim não. Deus abençoou. Olha, mas tem algo que Deus propôs que vocês merecem terem. Falando com ela, mas Eva e Adão. Que vocês ainda não sabem. Vocês estão inocentes, então vocês não estão tão bem aventurados com Deus, bem beneficiados. Por qual motivo? Porque Ele ainda tem bênçãos retidas que vocês não sabem. Você astuta ou não? Quer dizer que o inimigo mentiu para ela. E o inimigo começou a
funcionar a sua sessão espírita. E complementando a palavra, no sequência então, o mundo tem muitas religiões, mas no geral são 3. Religação em Cristo, nós, religação de Israel com a lei e religação com o mundo com o Espiritismo. Toda religião é espírita, menos a de Cristo e a israelense. Por causa do que, quando não é praticante, mas participa. Quando não é praticante, mas também não se defende e se torna no mesmo parâmetro. Quando não é uma pessoa que se torna linha de frente, mas é acompanhante. Então existem duas, Jesus já classifica 2 portas, uma espírita e outra cristã. Aí Paulo ganhando almas e ministrando escola bíblica, mostrando o perigo. Quer dizer que quando ele se refere à maneira como a mulher foi enganada, porque não cumpriu a ordem do marido. Então já entrou essa diferença. Eu já falei para os irmãos, como é que você tem coragem de revelar uma mulher casada? Isso é um desastre. A mulher casada está ligada ao esposo e não a ninguém. Não tem comunicativo de terceiro. Ela é casada. Ela tem relacionamento com seu esposo e com Deus. Até eu já comentei, mostrei na Bíblia, que se uma mulher casada fizer um voto com Deus e o marido não concordar, Deus perdoa a mulher, cancela o compromisso para garantir a palavra do esposo. Quem já leu isso? São coisas astutas, trazendo aquele tempo lá do passado e atuando agora. E isso não é pouco que sucede, não, são muitos. E essa astúcia tem causado convivência de casais apenas por aparência. E quando Deus uniu e consegue unir. Mas a astúcia, veja bem que o demônio, ele não veio com um certo aspecto assombroso. Ele encarnou-se na serpente e ela falou com isso? Com voz até humana. Ele usou a voz humana e usou a serpente, ele não usou ele. O contrário, é uma voz humana que está usando. Vocês compreenderam que uma situação é grave hoje? Mas a maior parte, eles creem mais no sentimento do que aquilo. Não, a Bíblia diz que não pode, mas eu senti que pode. Aí, meu Deus mesmo. Meu Deus mesmo. Por isso que é preciso você ter ensinamento. A Bíblia diz que não se pode interferir na vida de conjugal. Ah, não, mas o meu sentimento diz que pode. Aí entra o ocultismo. E o pecado parece que não, nem é pecado, né? Isso, justamente. E isso tem trazido grande separação sobre o serviço que Deus criou as duas. Aí a serpente, ela lança mais outra, a segunda investida, não a segunda. Primeira, ela perguntou, é assim? Ela respondeu, é assim. É assim que Deus falou? É assim. Depois da serpente, isso vai para onde? Subconsciente, vai para a mente. Vai para o subconsciente, depois vai em outro para o consciente. Ali passa a pessoa. Vocês estão compreendendo por qual motivo é importante o ensinamento ou não? Estão compreendendo?
combater contra as heresias dentro das próprias igrejas de Deus. Porque a heresia, o primeiro erro entrou aonde? Aonde ela estava? Dentro da casa de Deus. Dentro do paraíso de Deus. Ter beneficiada por todo o conforto que Deus tinha dado. Ela estava na região celestial, como disse a advertência do capítulo 6, verso 10, diante da Epístola aos Efésios. Nas regiões celestiais estavam as astúcias. Ela joga essa outra cilada. E quando ela diz, Deus sabe que no dia que comerdes, sabe qual Deus, sabendo que o irmão, então ela ambiciou a mulher. Em Romanos, capítulo 12, versículo 16, 19, diz, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E com isso, a palavra nos instrui de uma maneira muito especial. Já que ela recebeu uma vantagem, suposta vantagem, que eles seriam mais beneficiados, o que aconteceu? Aí ela aprendeu, ela começou a usar a presa dos olhos, com os olhos. Ela deixou o desejo posto para os olhos. E vendo a mulher, viu? Eu não estou lendo porque é bem conhecido em Gênesis 3, primeiro. E vendo a mulher, primeiro ela ouviu, questionou. Quando ela disse, não, essa aqui está vendo essa árvore? Ela é suficiente para dar entendimento e ser igual a Deus, mais beneficiado. Aí o que aconteceu? Ela levou a mulher, conseguiu induzir a mulher para fixar os olhos na árvore. E quando ela fixou os olhos na árvore, ela passou do espírito para a carne. Esse é o perigo, foi o grande perigo que prejudicou muito os membros da igreja de Galácia. Deus abençoava de uma maneira e eles entendiam-se de outra, cometendo o mesmo pecado de feitiçaria. A Bíblia fala isso, lá em Gálatas 3:1. Quando ela fixou os olhos, ela foi induzida pela concupiscência transmitida dos olhos para a carne, o coração. Vendo ela que aquela árvore, que era o suficiente para que eles vivessem respeitosamente, agora ela já vê diferente. E vendo a mulher que aquela árvore era suficiente para promover inteligência a mais, foi igual a Deus, ela foi acometida pela soberba na vida. Essa é a questão. Foi 3 instâncias. Primeira, concupiscência dos olhos. Segundo, concupiscência da carne. Terceiro, soberba da vida. Tanto é que, quando o reino de Deus foi inaugurado aqui na terra, dentro dos nossos corações, é para que nós obtenhamos esse discernimento, conhecendo o pecado mesmo na teoria, para que sejamos combatentes contra ele constantemente. 3 tipos de pecado. Dê uma olhada aí, irmão. 1 João 2, 15 e 16. E as irmãs podem ler também, se quiserem. Glorificado é o nome do Senhor. Muito lindo é a palavra, porque a gente sabe que Jesus está vindo buscar a igreja. Só que tem que saber que Jesus vem, mas também saber esperar.
Estão compreendendo? Não é só saber que ele vem. É 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Epístola de João. É. É 1 João 2, 1 Epístola de João. 2, 15 e 16. No mundo. Entendeu? Então João está fazendo trabalhando em combinação, em parceria com os apóstolos, inclusive Paulo. Paulo diz: eu temo que a astúcia o envolva vocês. O modo invertido de compreender a palavra envolva vocês num engano que leva à perdição. Aí Pedro também, na mesma visão espiritual, é João, melhor dizer, está referindo: não ameis nem pelo mundo. Quer dizer, o mundo do engano não é o mundo da glória de Deus, porque você olha para uma árvore que está no mundo, ali você vê a glória de Deus. Você olha para os ribeiros correndo, olha para as cordilheiras, o mundo decorado, o mundo está cheio da glória de Deus, no sentido físico e vegetal. Agora, no sentido espiritual, não. O mundo está em decadência, em oposição contra a palavra. Os serafins clamaram: toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3 em diante. Mas o mundo está sendo envolvido pela ganância, o engano, as ilusões que nem é necessário detalhar todas. É esse tipo que está falando de envolvimento. Porque o mundo está sendo induzido pela visão assim, ó. O que é visão assim? Horizontal. Ele está só no... E a serpente, através de enganar, tirou a visão vertical e levou para a horizontal. E o pecado entrou terrivelmente. Agora João está referindo a mesma astúcia. Vem isso. Aí João expressa que não ameis o mundo, nem o que no mundo nele há. Se alguém ama o mundo, o amor vai estar com ele. Porque é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é a falta de colocação de português. Mas nós podemos colocar por ordem da gramática. Porque há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba. O que é o pecado de soberba? Tudo aquilo que a pessoa atitude por si mesma e na hora de Deus e faz. Isso é soberba. Eu vou fazer, pronto. E a mulher, ela não consultou mais a Deus. Deus não ia aprovar, lógico que não ia. Mas ela tomou do fruto e entregou a quem? Adão. Aí o mundo foi enfraquecido através do terceiro pecado. Qual o terceiro? Por que eu estou comentando uma vez ou outra? Tem pessoas que estão numa tribulação, então não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Ela chega assim: não há pecado pequeno, nem pecado grande, tudo é pecado. Então é aquele desespero. Pecado começa pequeno. E por ele ser tão pequeno como uma semente que vai nascendo, isso não quer dizer que aquela semente cresça, forte. O arranque, ela começa pequeno. Nasce um brotinho, um broto, uma planta. Quer que aquele broto cresça? Conserva. Quer que aquele broto não cresça? A
Assim também é o pecado. Compreenderam que a injustiça de colocação de palavras fora do padrão ético é pecado também de feitiçaria. Pecado de inversão de valores. Não é pecadinho nem pecador. O pecado começou pequeno. Começou, mas ele foi cortado ou foi alimentado? E é por isso que ele cresceu. E assim hoje também, porque que nós temos que ter essa vida com Cristo, mantido, que a palavra diz que o Senhor nos capacita para mantermos em santificação. Mas a maneira de manter santificação não é só, irmão, seja santo, Deus falou que seja santo. Quem quer santo ser, diga amém. Não vai funcionar, porque não teve instrução. Todos podem dizer que é santo, tem vontade de ser santo, mas às vezes não aprendeu a disciplina da santidade. Essa é a questão do ensinamento bíblico para demonstrar pessoas escolhidas e ricas e testemunhantes que estão invocando o nome do Senhor. Eu quero que a irmã dê mais uma olhada em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. A epístola aos Hebreus. Ser santo, irmãos, não é tão difícil quanto alguém visa. Ser uma pessoa santa não é ser uma pessoa sem defeito, não. É uma pessoa cheia de defeitos, conhece a Cristo, conhece Satanás, astúcia, e conhece também a sua carne. Estão compreendendo? Temos que ser conhecedores quem é Cristo Salvador, conhecer quem é Satanás. Satanás está mais por perto ou mais por longe dos salvos? Mais longe. Precisa conhecer que Satanás está mais por longe das pessoas marcadas com o sangue de Cristo. E ter conhecimento que a nossa carne, que não se converte, vive conosco. Pode ler, irmão. Hebreus 12, 14 e 15. Seja a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha cuidado que ninguém espírito, a graça de Deus, e que tem nenhuma raiz de amargura, brotando do seu corpo, e por ela muitos se curarão. Então o pecado começa pequeno. E esse pequeno que ele aparece nessa pequenez, mas você já tem a defesa da fé. Vem lá no subconsciente. Pode ser pequeno, ali já traz uma estrutura de crescimento. Pecado. Quando você conhece a palavra, que tem respeito por a palavra, desejo conhecer, essa raiz de amargura ela pode atingir através de uma riqueza ilícita, de uma oportunidade ilícita, várias coisas ilícitas. Ou o desejo de falar mal do outro, ou aquele vício de cada vez que encontrar o irmão ou a irmã, falar algo contra aquele irmão, algo que prejudica. A raiz de amargura. Então, em vez disso, não corte. Vem a vontade, vem. Essa vontade vem procedida do homem natural. A vontade vem procedida daquela parte que não se converte em nós. Qual é a parte que não se converte? Não sabia disso, irmãos? A carne não. E ela não é nem a carne, eu sei. Então você tem que descobrir. Tem coisa que não é o diabo. É a carne mesmo que está levando você para o pecado maior. Aí, como nós lemos, seja a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é algo que foi implantado em nós e selados com o sangue de Cristo, uma vez por todas. Aí entra o processo do combate contra os maus pensamentos
para que eles não sejam alimentados, chamado, como a irmã leu, algumas traduções diz raiz de amargura, outras diz broto de amargura, vai crescendo e por ela os contamina. Todo pecado começa pequeno, mas se não tiver cuidado, todo pecado termina grande e destruidor as pessoas. Por isso que nós temos uma boa informação de uma vida santificada em Cristo. Não é questão da gente pregar, mas a gente lamenta porque muitas pessoas às vezes não frequentam ensinamento bíblico. Mas chegará um momento que esse não frequentar, a Bíblia diz que vai fazer falta lá na frente. Esse é o perigo. Porque chegará uma hora da defesa da fé, irmão. E às vezes eu ou você, se não souber defender a nossa fé, nós pensamos que estamos indo para frente e voltando. O contrário. Por isso que a responsabilidade de aprender a ensinar e a responsabilidade de aprender são as mesmas. É uma realidade. Por que Caim recebeu a marca do caminhar para trás, para se indo para frente? Deus marcou ele com a marca da orientação. Estava indo para a vila, pensando que está entrando para o centro da cidade. Essa orientação, por causa do quê? Por que ele foi marcado? Porque ele alimentou o mal visível. Ele emancipou, ele tentou matar o seu, pecou. O pecado era pequeno, porque não tinha sido realizado. Aí Deus deu uma chance. Deus perguntou: Caim, esse que é o teu semblante, não haverá aceitação para ti se bem fizeres? O que significa? Deus disse a Caim: te arrependa. Né? Aí, ao invés de arrepender, foi alimentando de vontade e deu no que deu. É a mesma coisa de Jacó. Jacó mentiu. Isaac perguntou assim: quem és tu? E ele disse: eu sou. Mentiu. Aquela mentira ficou. Só que lá na frente ele encontra com o anjo de Deus, tipo de Cristo, e o anjo perguntou a ele: qual é o teu nome? Recuperou. Glória a Deus! Vamos para aqui, vamos terminando. O ensinamento é bom para isso. Nem todo que mente é mentiroso. O mentiroso é aquele que mente e continua alimentando a mente. Exatamente. Então, qual é o teu nome, Isaú? Foi isso, irmão? Depois, lá no tempo passado, ele encontra com Deus. E Deus pergunta: qual é o teu nome? Jacó. Aí recuperou, né? Aleluia! Sabe como é bom o entendimento da palavra de Deus? Não é isso? Então, Sara mentiu para Deus. Aí Deus disse a Sara: não minta mais. Ela não mentiu mais. Sabe disso, né? 18 de Gênesis, 11 na sequência do comentário. Quando o anjo de Cristo perguntou: eu estou terminando, é muito boa a palavra, alimenta, cura. O anjo disse: onde está Sara? Está na tenda. Tendo determinadas mulheres, ela dará a luz o filho. Sara, quem sou eu? Velha para dar luz o filho, mentiu. Aí sorriu. Ela não mentiu, ela sorriu. Depois Deus falou com ela assim: Sara, por que tu riste? Ela tem medo e disse: eu não ri não, eu não sorri não, eu não ri. Aí Deus disse para ela:
não digo que não riste, porque riste. Só que ela alimentou, ou ela resolveu o problema. Foi eliminado a raiz da amargura, porque ela riu com sinônimo de dúvida, mas depois ela parou de sorrir, porque ela descobriu que a história era séria, mais séria do que ela pensava, e recuperou a sua vaga. Por isso que é importante a pessoa não aceitar essa. Todo pecado, tudo é grande, não. A Bíblia não diz isso, não minta. Raiz de amargura, ela nasce. É igual o crente quando aceita Cristo, ele nasce. Ele, uma vez, ou ele cresce, ou fica pequeno, ou morre. Se é em pedras, não tem raiz. Se é à beira do caminho, também alguém desorienta. Não é isso? Assim foi. Quando não compreende, aí o inimigo toma parte na mente. Está em Mateus 3,19, não é 18, 19, 20, 21, depois 23. Depois disso a palavra. Por que nós estamos com aquela matéria em outras igrejas e aqui também? O título do tema, Crescendo em Cristo. Crescendo e frutificando. Hoje nós estamos assim, amanhã mais crescendo. Então a pessoa entra na igreja crescendo na graça e sai crescendo. Que Deus nos guarde nessa boa palavra. Pode me louvar, irmão. Quer louvar, nós já iremos terminando aqui. A irmã vai louvar a Deus depois que o irmão dará os avisos. Iremos apresentar os ofertas a Deus que trouxe. E assim vamos sendo disciplinados com a palavra de Deus. Aleluia! Salve a igreja, paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar o louvor em Libras. Os irmãos que não conhecem são pessoas que têm deficiência auditiva que se comunicam com as Libras. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! Bom é louvar ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja com louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
faz. Quem trouxe a sua oferta presente a Deus em ação de graças, eu irei passar a palavra ao irmão Givaldo, como de sempre, e dará os avisos. Apresenta as nossas ofertas aí, com amor, com alegria. Quem pode ajudar, ajude. E quem não trouxe hoje, Deus prepara no outro dia. Mas a Bíblia fala de uma maior oferta, não fala? Qual a maior oferta que a Bíblia fala? É da Bíblia do pobre? Ah, sim. A maior oferta para Deus, quem serve? Quem é a maior? Quem a Bíblia diz que é a maior oferta? A nossa presença na casa de reunião solene para louvar e bendizer o nome do Senhor. Senhor Deus, receba as ofertas que o Senhor tem preparado, Senhor, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Já tem os envelopes também, tem alguém que pode distribuir? Distribui aí, distribuição, tem alguém com as mãos aí? A irmã, aceita por favor, distribui os envelopes. Aleluia. Bendito és o nome do Senhor para sempre. Então é isso que nos consagra, é o ensinamento. É ou não é, meu querido irmão? É ou não é o nosso aprendizado, defesa da nossa fé, nossa segurança com Deus. E a irmã está passando os envelopes, pega aí por meio da sua boa vontade de fé, assim que Deus preparar, trará para a obra de Deus, porque na verdade Ele prepara tudo primeiro, de uma maneira toda especial. É uma realidade. Eu irei passear para